Doutor W, voltando do intervalo, dedicando-se agora à Polícia Federal. Cumpriu mandatos de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos de agredir o ministro Alexandre de Moraes e o filho dele na Itália, no aeroporto de Roma. As buscas foram autorizadas pela presidente do STF, Rosa Weber, e a repórter Tainá Farfan, ao vivo, tem os últimos detalhes do caso. Boa noite, Tainá. Oi, William. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. Pois é, hoje a Polícia Federal cumpriu esses mandados de busca e apreensão em endereços de acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes e também de agredir o filho deles no aeroporto de Roma na última sexta-feira. E entre esses acusados, esses envolvidos e que sofreram esses mandados de busca e apreensão, está Roberto Mantovani. No caso dele, os mandados de busca e apreensão aconteceram em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ele e sua família estariam envolvidos nesse caso. Lembrando um pouco do que aconteceu no aeroporto de Roma, uma mulher teria chamado Moraes de bandido comunista e comprado, e aí outros 2 homens teriam entrado no coro, sendo que um deles teria agredido fisicamente o filho de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal teria identificado, então, esses 3 envolvidos já no aeroporto de Guarulhos. Eles não foram detidos, mas além de Roberto Mantovani, estaria, então, sua esposa, Andréia, e ainda Alex Zanata. Eles agora são investigados em um inquérito por crime contra a honra e ameaça. Pois bem, hoje a gente teve, então, uma nota que foi divulgada pela defesa, pelos advogados da família Mantovani. Eles disseram que a família prestou depoimento por mais de 7 horas e disse que teve um engano interpretativo, que eles não teriam encontrado o ministro Alexandre de Moraes no embarque do aeroporto de Roma, que eles apenas teriam encontrado o ministro por alguns segundos na entrada da área VIP e não direcionaram qualquer ofensa contra ele. E ainda que houve uma discussão entre a mulher de Mantovani, Andréia, e um jovem que eles não sabiam que seria o filho do ministro Alexandre de Moraes e que ela é quem teria sido ofendida 2 vezes por este jovem, no caso, o filho do ministro. São essas as informações de momento, William. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. Volto com você no estúdio. Muito obrigado. Boa noite para você aí em Brasília, Tainá. Caio, o que nos dizem os advogados? Tecnicamente, a polícia instaura o inquérito. Ela busca elementos. Do ponto de vista técnico, muito estrito, a polícia poderia fazer o que ela faz. Agora, se a gente olha a jurisprudência em torno disso, a gente percebe, na verdade, que o Estado brasileiro, quando resolve partir para cima de alguém, cuide-se. O que coloca uma pergunta no ar. É tecnicamente aceitável o que parece, às vezes, ser o que se chama na linguagem dos advogados, você tem formação na área de direito, fishing expedition, ou seja, eu saio para pescar e buscar o que eu preciso para justificar o que eu já de antemão queria fazer? William, é bem por aí. O debate desse episódio todo interessantíssimo ali, né? É grave, né? Até que ponto... vamos lá. Sim, pode estar havendo, sim, essa expressão, né, no direito, na investigação, né, de você buscar, a partir de uma medida de busca e apreensão, elementos que ampliem ali uma eventual investigação ou condenação. O grande debate desse episódio, tenho acompanhado, nós todos aqui temos acompanhado isso com lupa, foi uma discussão trivial ou foi uma discussão eivada de algum componente que envolva política, democracia, crime contra o Estado de Direito? A defesa, o que me surpreende também é que tanto a defesa, que é um advogado conhecido de uma cidade grande, né, Dr. Ralph Totman, é um dos principais advogados da cidade de Campinas, né, e pegou essa causa, considera um caso super delicado. Qual que é a linha da defesa? Desde domingo, principalmente. Foi uma discussão trivial, não teve nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes e, na verdade, os clientes dele estavam se defendendo do que depois eles souberam que era o filho do ministro. Qual que é a linha que parece ser toda a condução do Estado brasileiro, né, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal? Há uma conotação política, tratam-se de bolsonaristas que atacaram o ministro, ou o filho do ministro, a família do ministro, por posições políticas. É disso que se trata.
Estamos exatamente nesse momento. Há uma representação do ministro Alexandre e há todos esses depoimentos que ocorreram hoje, que essa linha se trata. E a grande expectativa, talvez, da semana é para as imagens do aeroporto de Roma para esclarecer o que vem por aí. Agora, na nota dos advogados hoje, eles deixam bem claro que não haveria necessidade de uma operação como hoje, como a que ocorreu hoje. Por quê? Porque já haviam depoimentos em curso sendo feitos, né? A representação e uma investigação pelos crimes de desacato, de crime contra a honra, não estaria ainda o crime contra o Estado Democrático de Direito na jogada. Essa é a trilha que estamos, né? Essa trilha que nós estamos, eu sei, o assunto é super sensitivo, porque aparenta ser uma tentativa do Estado brasileiro de construir um crime contra a democracia, Raquel. William, existe uma visão meio que está circulando muito, principalmente nos meios mais de esquerda, que é o seguinte: você precisa fazer uma punição exemplar para dar um exemplo para a extrema-direita de que você não pode atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente precisa deixar coisas claras. Ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal com palavras de baixo calão, a gente não sabe se foi isso que aconteceu. As imagens do aeroporto talvez nos digam, porque elas não têm som, então vão precisar de uma perícia bem detalhada, até para leitura labial. Mas, se isso aconteceu, você está ali, e isso, infelizmente, é recorrente no Brasil, e a gente pode discutir aí politização do Supremo, etc., que não justifica esse tipo de ataque, de agressão, de forma alguma. Isso é uma questão. Aí você tem crime de injúria, você tem crime de desacato, etc. e tal. Agora, nada na lei tem que ser exemplar para nada. As punições na lei têm que ser na medida da lei. Então, se é um crime de injúria, supondo que seja, é um crime de injúria. Crime de atentado ao Estado Democrático de Direito é o que a gente viu acontecer no dia 8 de janeiro, quando as pessoas quebraram os prédios dos 3 poderes. É o que a gente viu acontecer nos acampamentos militares nas frentes dos quartéis, onde as pessoas estavam ali pedindo golpe de Estado. Se ocorreu um crime de injúria contra o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que ser punido. Agora, isso não pode ser confundido contra um crime, um atentado ao Estado Democrático de Direito. Independente se as pessoas tiverem publicações na internet, supondo que tem, a gente não sabe, contra a figura pública X, Y, Z, até pedidos de ataque à democracia. A gente está tratando desse fato específico. Nenhum tipo de punição tem que ser exemplar contra nada. Ela tem que tratar sempre de um fato específico e tem que ser na medida da lei. É exatamente a discussão que houve no TSE recentemente. Raquel, Renata. Muita expectativa em relação a essas imagens, porque ainda que, e Raquel lembra muito bem, né, a gente não vai conseguir ali tirar a prova completa do que aconteceu, porque não tem som, existe uma divergência a essa altura muito grande nas versões. Então, o primeiro relato, a primeira informação era que foram proferidas essas ofensas, né, o ministro foi ali xingado, a coisa escalou, o filho entrou na história e acabou levando um tapa, um safanão, né, um empurrão, que assim seja. A versão que a família coloca agora, na verdade, é que a confusão começa com o filho, Alexandre de Moraes nem estava lá, aparece só no final. Então, as imagens vão conseguir pelo menos mostrar como que essa confusão começou. E isso já me parece que já coloca elementos importantes na história. A defesa, se o que aconteceu não corresponde ao que a defesa está colocando, eles adotaram uma postura arriscadíssima, porque há meios de se verificar, ao menos em parte, o que aconteceu. Por outro lado, seria um escândalo se a gente chegar no final e descobrir que, na verdade, o ministro se confundiu ou o ministro aumentou o que aconteceu porque houve uma discussão com o filho dele.
De qualquer forma, o que me parece que nesse momento a gente já consegue dizer é que houve um assodamento da opinião pública, de diversas autoridades, em já se posicionar com um pouco de informação que se tinha, como algo que era uma consequência, por exemplo, do 8 de janeiro. Isso ainda não sabemos, isso ainda não está posto. Mas essa já foi a afirmação que a gente viu de muitos lados. Junte-se a isso um interesse de outros ministros e do próprio judiciário de ter, sim, uma salvaguarda, de ter algo para se escorar caso amanhã eles sejam alvos de alguma hostilidade. Ok, mas isso nunca foi aprovado? Tentou-se fazer aprovar na Câmara dos Deputados essa tipificação penal, que seria, vamos dizer, transformar qualquer que seja, como é que as pessoas se dirigiram a um representante judiciário, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, e não há justificativa alguma. Figuras públicas, né? O que tentou se aprovar no Congresso eram figuras públicas, se forem importunadas, teriam uma punição maior para quem importunasse figuras públicas. Teria sido mais fácil agora justificar uma operação de busca e apreensão na residência de alguém. É um ato pesado por parte do Estado. Apreender um celular, você prova o que você quiser dentro do celular de uma pessoa, principalmente se quiser construir esse caso. Algo a observar ainda, Caio, senão vou encerrar o programa. Não, vamos nessa, William. Vamos nessa. Renata, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. Igualmente, Caio, vamos nessa. Boa noite para você em Brasília. Raquel, muito obrigado. Você está dando uma jornada dupla, a gente agradece, Raquel, que você à noite ainda. Muito obrigado, boa noite. Esta edição do WW fica por aqui. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite.